Ao longo da vida, todos nós estamos trilhando por algum caminho. Mesmo sem perceber, nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas prioridades e aquilo que alimenta o nosso coração vão definindo a direção da nossa caminhada espiritual. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas em que fase da vida eu estou, mas para onde o caminho que eu estou seguindo está me levando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Milena Moraes e fico muito feliz com a sua companhia. Hoje chegamos ao último versículo do Salmo 1. E, de certa forma, este versículo funciona como a conclusão de tudo o que vimos até aqui. Ao longo dessa jornada, vimos o perigo das más influências, aprendemos sobre o prazer na palavra de Deus, refletimos sobre raízes profundas, entendemos a diferença entre a árvore e a palha e meditamos sobre a importância de uma fé verdadeira diante de Deus. Agora, no versículo 6, o salmista conclui essa reflexão mostrando que existem apenas dois caminhos espirituais possíveis, e cada um deles conduz a um destino completamente diferente. O texto diz assim: "Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição." Perceba que o Salmo 1 começa falando sobre escolhas e termina falando sobre destinos. Porque no final, os caminhos que escolhemos hoje moldam a direção da nossa vida espiritual amanhã. Vejamos o versículo. O texto começa dizendo: "Pois o Senhor aprova o caminho dos justos." Essa palavra, aprova, carrega um significado muito profundo. Em algumas traduções, esse trecho aparece como "o Senhor conhece o caminho dos justos." E esse conhecer na Bíblia vai muito além de simplesmente ter informação sobre alguém. Ele fala de relacionamento, cuidado, proximidade e acompanhamento constante. Ou seja, Deus não apenas observa de longe a vida daqueles que caminham com Ele. Ele acompanha, sustenta, dirige e cuida do caminho dos justos. Isso se conecta com tudo o que vimos nos devocionais anteriores. Como vimos, o justo rejeita influências que o afastam de Deus, encontra prazer na palavra de Deus, desenvolve raízes profundas, permanece firme nas dificuldades e permite que Deus transforme o seu interior. Na Bíblia, o justo não é uma pessoa perfeita, mas é alguém que escolheu permanecer perto da fonte certa. E isso produz uma caminhada sustentada pela presença de Deus. Agora, perceba algo importante. O Salmo 1 inteiro fala sobre caminhos. Desde o primeiro versículo, vemos dois estilos de vida sendo apresentados. Um caminho que conduz à vida e outro que conduz ao afastamento de Deus. E isso nos ensina algo muito profundo. O destino espiritual de uma pessoa não é construído apenas por grandes decisões repentinas. Ele é formado pelas pequenas escolhas diárias, as conversas que alimentamos, os ambientes que frequentamos, os pensamentos que cultivamos, aquilo que ocupa nossa mente, o relacionamento que desenvolvemos ou que negligenciamos com Deus. Tudo isso vai moldando lentamente a direção do nosso coração. Por isso, o Salmo 1 não fala apenas sobre comportamento externo. Ele fala sobre formação espiritual, porque com o tempo, aquilo que alimenta nossas raízes acaba definindo os frutos da nossa vida. Então, o último versículo do Salmo 1 termina dizendo: "Mas o caminho dos ímpios leva à destruição." Essa destruição não fala apenas de um fim futuro. Ela também descreve o resultado natural de uma vida construída diante de Deus. Ao longo do Salmo 1, vimos esse processo acontecendo gradualmente. Ouvir influências erradas, permanecer em caminhos distantes de Deus,
endurecer o coração, perder sensibilidade espiritual, tornar-se como a palha levada pelo vento. Então, a destruição espiritual começa muito antes de alguém perceber externamente. Ela começa quando o coração vai se desconectando da presença de Deus. E talvez uma das maiores tragédias espirituais seja justamente esta: continuar vivendo externamente enquanto a alma vai se tornando seca internamente. Mas o Salmo 1 também é um convite cheio de esperança, porque Deus continua chamando pessoas para perto dele. Enquanto existe vida, existe oportunidade de voltar à fonte. E talvez a parte mais linda dessa conclusão seja perceber que o Salmo 1 aponta para algo ainda maior. Ele aponta para a necessidade de permanecermos em Cristo. Porque Jesus declarou em João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que o Salmo começa falando sobre caminhos, e Jesus revela que Ele mesmo é o caminho que conduz à vida. E isso é muito profundo, porque Jesus não disse apenas que conhecia o caminho, que ensinava o caminho ou que mostrava o caminho. Ele afirmou: eu sou o caminho. Ou seja, a vida espiritual não se resume apenas a seguir princípios, regras ou comportamentos externos. O verdadeiro caminho é um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Sem ele, até podemos tentar construir uma aparência de estabilidade espiritual, mas continuaremos vazios interiormente. Porque somente Jesus pode transformar verdadeiramente o coração humano. É em Cristo que encontramos perdão, restauração, direção, identidade e vida espiritual verdadeira. E quanto mais permanecemos perto dele, mais nossa vida começa a ser moldada pela sua presença. Os nossos pensamentos começam a mudar, nossas prioridades começam a mudar, nossas atitudes começam a mudar. Aquilo que antes alimentava nossa alma deixa de satisfazer, porque passamos a encontrar em Deus uma fonte muito mais profunda. Somente em Cristo encontramos e recebemos raízes profundas, transformação verdadeira, estabilidade espiritual, direção, propósito e vida eterna. Portanto, o Salmo 1 não é apenas um convite para sermos pessoas melhores. Ele é um convite para permanecermos perto de Deus. Ao concluirmos essa jornada pelo Salmo 1, eu gostaria de convidar você a fazer algumas reflexões muito sinceras diante de Deus. A direção que a sua vida está tomando hoje tem conduzido você para mais perto de Deus ou para mais distante dele? Suas raízes estão realmente aprofundadas na presença do Senhor? Sua mente tem sido alimentada pela verdade da palavra ou pelos ruídos, distrações e influências deste mundo? Porque no final, todos nós estamos sendo moldados por aquilo que escolhemos alimentar diariamente. Pouco a pouco, aquilo que ocupa o nosso coração começa a direcionar nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos caminhos e, consequentemente, o destino espiritual da nossa vida. Por isso, reforço os conselhos que temos aprendido ao longo de toda essa jornada pelo Salmo 1. Permaneça na palavra. Cultive uma vida sincera de oração. Proteja sua comunhão com Deus e permita que o Senhor renove, transforme e molde continuamente o seu coração. Porque uma vida enraizada em Deus pode até atravessar ventos fortes, dias difíceis e estações de calor, mas jamais perde a fonte que a sustenta. E se ao longo dessa jornada pelo Salmo 1, Deus falou algo ao seu coração, então este é o momento de responder à voz dele. Vamos falar com o Senhor em oração. Senhor Deus,
nós te agradecemos por tudo o que aprendemos através do Salmo 1. Obrigado porque a tua palavra não apenas nos informa, mas também revela a condição do nosso coração e nos conduz de volta à tua presença. Pai, nós reconhecemos que precisamos de ti diariamente. Muitas vezes somos distraídos pelos ruídos deste mundo, pelas preocupações da vida e por caminhos que tentam nos afastar da tua vontade. Mas hoje nós queremos escolher permanecer perto de ti. Por isso pedimos, aprofunda as nossas raízes espirituais, ensina-nos a amar a tua palavra, fortalece a nossa comunhão contigo, guarda o nosso coração das influências que nos afastam da tua presença. Senhor, nós não queremos ser como a palha levada pelo vento. Queremos permanecer firmes em ti, sustentados pela tua verdade e guiados pelo teu Espírito. Conduze nossos passos no caminho da vida e que ao final da nossa caminhada, nossa vida revele frutos que glorifiquem o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se essa jornada pelo Salmo 1 falou ao seu coração, compartilhe aqui nos comentários qual foi a maior lição que Deus ministrou à sua vida através desses devocionais. E se essa jornada edificou a sua vida, deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. E inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos e devocionais. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.